Olá, pessoal. Olá, professoras, professores, todos os profissionais de educação. Muito bom dia ou boa tarde, né? Porque agora é meio-dia em ponto. Uma grande alegria estar aqui com vocês para dividir algumas notícias muito importantes, tá bom? Primeiro, no mês de novembro, estamos um pouquinho à frente da metade do mês de novembro, dia 17 de novembro hoje, e mês de novembro muito importante a aplicação das nossas avaliações, que estão indo muito bem. Tanto o SAEB, que a gente está praticamente terminando, tem a semana que vem para terminar, mas praticamente a rede toda conseguimos aplicar o SAEB com muito sucesso. Isso é muito importante. Parabéns a todo esse time que se envolveu, né, na preparação e na aplicação dos alunos do SAEB, quanto no SARESP, que a gente hoje está aplicando agora nos sextos anos, um SARESP inovador, 100% digital e com todas as disciplinas. Né? Também a gente, com muito sucesso, conseguiu aplicar nos anos finais do ensino fundamental, e na próxima semana, na última semana de novembro, a gente vai ter o Provão Paulista, também agora em novembro. Então, a gente está conseguindo ir muito bem no mês, nesse mês de novembro, muito importante as avaliações. Só que a gente hoje veio falar de um dos grandes pilares nossos, né, de grandes questões que a gente viu na rede e que a gente demorou demorou dentro do cronograma, né, chegou a hora dentro do nosso cronograma para o ano que vem, que é o tema de hoje, o tema principal da nossa conversa: como fica a matriz curricular, a grade de períodos, de componentes, de disciplinas das escolas no ano que vem. Então a gente publicou em Diário Oficial, mas é muito importante a gente aqui colocar os pontos principais e os motivos dessas mudanças. Tá bom? Então, como fica a grade, tanto dos anos finais, a gente vai explorar mais, e do médio, porque os anos iniciais não houve mudança, tá? Então, como fica a grade e por que a gente fez essas mudanças? Então, vamos contar um pouquinho a história para vocês de como foi a pesquisa, a abordagem com os alunos, tá bom? Eu queria aqui dividir com vocês o primeiro slide. Então, vamos colocar aqui. A gente fez uma pesquisa formal, né, com uma pesquisa quantitativa, e a gente teve 58.427 estudantes do ensino médio respondendo. Também tivemos uma pesquisa com os profissionais da educação, majoritariamente professores responderam, mas também diretores de escola, coordenadores, o time da diretoria, e ao total 12.853 profissionais da educação. Nessa pesquisa quantitativa, qual foi o resultado quando a gente discutiu os itinerários do ensino médio? Vamos a eles. 73%, pode passar, Marina? Isso aí. Então, 73% dos estudantes e 83% dos profissionais da educação se mostraram favoráveis e concordam que os dois itinerários mais educação profissional eram considerados uma melhoria em relação aos 11 itinerários que a gente tinha. Então, isso nos motivou, né, nos corroborou a caminhar nessa direção. A gente fez também muitas pesquisas qualitativas. Então vamos agora para o próximo slide para contar como foi esse histórico das pesquisas qualitativas. Então a gente foi a mais de 2.000 estudantes, conversas profundas de mais de uma hora, com mais de 600 profissionais, a maioria professoras, professores, em dezenas de escolas espalhadas por todo o estado. E a gente, nessa escuta ativa, nessas pesquisas qualitativas documentadas, a gente teve muitas informações preciosas, além das pesquisas quantitativas. Houve muito pedido de um peso maior em matemática e língua portuguesa dos estudantes e dos professores. Pode passar, Marina? Uma maior carga, principalmente no ensino médio, uma maior carga focada no Enem e no vestibular. Então, houve esse pedido muito, muito forte por parte das professoras, dos professores e dos estudantes. Tivemos um pedido muito grande no médio, mas principalmente no fundamental, de recomposição de aprendizagem. Esse é um dos temas centrais dessa nossa fala hoje, tá bom? Eu queria aqui levantar um ponto.
que é um ponto gravíssimo, seríssimo, levantado, e também quando a gente olha os dados do Saresp. Tá? A pandemia, ela prejudicou a nossa educação, principalmente daqueles alunos que já estavam no básico ou no abaixo do básico. Para vocês terem uma ideia, em língua a gente aumentou do abaixo do básico de 30% para 40% no Saresp. Vou repetir, os alunos da rede que estavam abaixo do básico, que eram antes da pandemia 30%, passaram a 40%. Tá bom? Em matemática, que eram 40%, passaram para 50%. Então a gente tem um efeito da pandemia muito forte presente quando a gente analisa o Saresp do ano passado. Mas a rede relatando esses alunos que estão com defasagens muito comprometedoras. A gente precisava e endereçou essa questão de uma maneira muito robusta, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas está aqui nesse ponto, né, na recomposição da aprendizagem. E também, agora voltando a falar do médio, a gente teve estudantes conversando com a gente e corroborado pelos professores, falando assim, olha, os itinerários têm que ter uma aderência, têm que estar conectados com a nossa vida profissional. O que eu vou aprender nos itinerários que vai me ajudar na minha profissão, no meu desenvolvimento, na minha carreira? Então a gente pensou muito na carreira do estudante, tá bom? Quando a gente fez os itinerários. Bom, vamos agora mostrar o ponto principal da grade dos anos finais. Então tá aqui na tela com vocês, e a gente fez um comparativo, tá bom? Um comparativo entre o ano corrente, 2023, e o ano que vem, 2024. A primeira grande mudança que eu queria dizer é o componente matemática mais educação financeira. Tá? A gente tem, no 6º ano, continua igual, 6 aulas, 6 aulas. 7º ano, continua igual, 6 aulas, 6 aulas. A partir do 8º ano, houve a seguinte mudança: aulas de matemática, 5, aulas de educação financeira, 2. Tá bom? Somando 7 aulas, sendo que são professores diferentes. Tá bom? Então, aulas de matemática, 5, aulas de educação financeira, 2, e a educação financeira segue do 8º ano até o final, 2 aulas por semana, para 100% dos alunos. Tá bom? Então, isso é algo extremamente importante, que utiliza a matemática para o cotidiano do aluno, para o orçamento do aluno, para o orçamento familiar, para a vida financeira do aluno. Então, 5 aulas de matemática no 8º e 9º, mais 2 aulas de educação financeira, totalizando 7 aulas. Lembrando que esses são professores diferentes. Tá bom? Quem pode pegar a educação financeira, a gente vai falar disso mais para frente, tá? Mas a gente aumenta a carga no fundamental com 2 aulas de educação financeira, tá bom? E educação financeira segue do 8º ano até o final da 3ª série do médio, sempre com 2 aulas por semana. Vamos agora, pode projetar aqui a grade para a gente, por favor? Não, volta lá. Volta o slide, por favor. Aí, perfeito. Falando um pouquinho da outra mudança, projeto de vida e tecnologia e inovação. Tá? A gente priorizou o projeto de vida no ensino médio. Vocês vão ver que a gente aumenta essa carga no ensino médio. Aqui a gente fica com 1 aula por semana e tecnologia a gente vai para 2. Por quê? Porque a gente está focado em conseguir entregar de verdade tecnologia para os nossos estudantes, através das plataformas digitais e através da aprendizagem de programação e robótica. Isso vai entrar. E para que a gente conseguisse ser efetivo, a gente foi para 2 aulas de tecnologia, tá bom? Usando as plataformas, focando em programação e focando em robótica. E outra mudança muito importante, pode colocar, por favor, a grade, isso, obrigado, tá? A gente não vai ter mais no tempo parcial, tá? No tempo parcial, eletivas. Vamos ter nas escolas integrais, já vou mostrar, mas entra algo fundamental para todos os estudantes dos anos finais, que são as aulas de orientação de estudos, 2 aulas por semana,
tá? Focando em recomposição de aprendizagens. Então aqui a gente vai ter aulas em 3 níveis para os nossos estudantes, sempre sexto ano, sétimo ano, não vamos misturar alunos, não vamos misturar salas, mas a gente vai focar em língua portuguesa, focar em matemática na aula de orientação de estudos, tá bom? Então, sempre professores de língua portuguesa, professores de matemática, focando nesses componentes com níveis de aprofundamento. Então, na mesma sala de aula, a gente vai ter para diferentes níveis, diferentes atividades, para que aquele estudante que está com maior defasagem possa ter exercícios, aulas que o apoiem, e para aquele estudante que está no adequado ou avançado, que ele também seja desafiado, tá bom? Então a gente considera uma grande mudança, uma mudança muito importante, orientação de estudos, focado na recomposição de aprendizagens nos anos finais. Tá? Então essas são as principais mudanças que a gente teve. Podemos em frente agora, eu vou mostrar os anos finais, o que muda na PEI de 7 horas e na PEI de 9 horas. A gente tem as seguintes mudanças. Vamos começar com a PEI de 7 horas. Tá? Então as eletivas continuam, tá? E a gente tem uma aula a mais de orientação de estudos, no sexto e no sétimo, e práticas experimentais que já haviam na PEI de 7 horas, continuam nos oitavos e no nonos. Então, poucas mudanças, tá, para a PEI de 7 horas, além das mudanças na grade da regular. Na PEI de 9 horas, a gente teve mais mudanças, tá bom? Então, as eletivas continuam, e aí a gente escutou os estudantes, escutou os professores, e viu a importância que tem o esporte, a importância que tem a arte e também o interesse por música. Tá? Então essas são áreas fundamentais para a gente ter um estudante completo, um estudante com várias áreas do conhecimento, um estudante com interesses múltiplos. Então a gente tem que investir mais e vai investir mais no esporte, na arte e na música. A gente teve essa visão. E na PEI de 9 horas, estamos introduzindo este componente, esporte, música e arte. Vocês estão vendo agora, pode mostrar aqui nos anos finais, mas isso vai se repetir no ensino médio, tá, pessoal? Como que vai funcionar? A escola escolhe, pode deixar aí, a escola escolhe, isso, deixa aqui, a escola escolhe por ano se ela vai priorizar, por exemplo, um sexto ano, né, a escola tem autonomia, olha, para o sexto ano eu vou colocar esporte, para o sétimo ano eu vou colocar música, para o oitavo ano eu vou colocar artes, tá bom? Ou ela pode dar uma ênfase maior no fundamental, ela escuta os professores, ela escuta os alunos, e a escola de 9 horas decide qual das 3 ela vai colocar o professor e dar ênfase naquele determinado ano. Então a gente consegue dar mais autonomia para a escola, atendendo às regionalidades, mas focando nessas áreas tão importantes como o esporte, a música e a arte. Tá bom? Então, entre esse componente, é uma novidade, tá? Mas a gente está muito, muito animado, muito convicto de que a gente está colaborando com o estudante de uma forma integral. Tá bom? A orientação de estudos também aumenta no sexto e no sétimo, e as práticas experimentais, são os laboratórios, continuam com 2, 2, 2, 2. Tá bom? Então essas são as mudanças nos anos finais para a PEI de 7 horas e para a PEI de 9 horas, sendo que, resumindo, a grande mudança, a gente consegue ter orientação de estudos, que é a recomposição da aprendizagem, tá bom? E ter, na PEI de 9 horas, mais música, mais arte e mais esporte para os nossos estudantes, tá bom? Vamos em frente? Lembrando, tá, gente? Lembrando que a recomposição de aprendizagem é devido ainda aos resultados que a pandemia nos trouxe, tá? Onde a gente ficou com muitos estudantes abaixo do básico, como eu disse anteriormente. Agora vamos olhar, então, o ensino médio.
O ensino médio tem mais mudanças que o fundamental. A gente vai destacar aqui as principais. Vocês estão vendo aqui no quadro, tá? Vamos começar com língua portuguesa. Então a gente teve um aumento de 6 aulas em todo o ensino médio. Tá? Então, aqui eu juntei as colunas, tá bom? De todo o ensino médio, tá? A soma da primeira série, segunda série e terceira série, achei mais fácil de visualizar, tá bom? No Diário Oficial você tem por ano lá todas as tabelas, mas aqui ia ficar muito número. Pode me mostrar, tira um pouquinho o gráfico, Marina, por favor. Então ia ficar muito número, com os anos também tem variações. Eu achei mais fácil, tá, gente? Mostrar por ano. E aí eu já, ainda com a imagem em mim, eu queria falar o seguinte, a língua portuguesa, a gente então tem 10 aulas no ensino médio, estamos acrescentando mais 6 aulas de redação e leitura. Lembrando que também são professores diferentes, tá? Então a gente tem 10 aulas de língua portuguesa, mais 6 aulas, 2 na primeira série, 2 na segunda, 2 na terceira, de redação e leitura, dada por outro professor, tá? Também de língua portuguesa, obviamente, mas é um outro componente. Mas a soma deles, a gente aumenta a carga dentro de língua portuguesa em 60%. Isso é muito importante e vai de acordo com o que foi pedido e visto nas escolas. Pode mostrar a tabela, por favor? Então, voltando. Então, língua inglesa mantém, arte eu vou comentar junto com os itinerários, educação física mantém, matemática segue a mesma lógica, então vai de 10 para 11 aulas, então a gente aumenta uma aula de matemática pura, mas com a educação financeira mais 6 aulas, 2, 2, 2, acompanhando o ensino médio, a gente agora vai para 17 aulas. Biologia mantém, física conseguimos aumentar 2 aulas, química mantém, filosofia vou comentar agora junto com os itinerários, geografia conseguimos aumentar, história conseguimos aumentar para 6 aulas, sociologia vou comentar com os itinerários, projeto de vida aumentamos, tecnologia e robótica vou comentar com os itinerários, eletivas na regular não vamos mais ter, tá bom? Vamos ter só nas PEIs de 7 e 9 horas, para que a gente pudesse atender esse movimento de aumentar a língua portuguesa, aumentar a matemática. E também uma novidade, aceleração para o vestibular, que já é um sucesso esse ano, através da Prepara, da nossa plataforma, a gente coloca, mesmo sem aulas na grade, a gente conseguiu um resultado incrível, né, com a ajuda das professoras, dos professores, a gente agora coloca a aceleração para o vestibular na grade do terceiro ano, onde a gente vai poder exercitar muito mais esses exercícios em preparação para o vestibular e para o Enem, tá bom? Agora, eu vou comentar isso, volta para a grade, obrigado Marina, a gente vai comentar agora sobre para quem escolheu os itinerários, tá bom? Então o aluno escolhe o itinerário no primeiro ano, mas aproximadamente metade dos estudantes escolheu exatas e naturais. Então para esses estudantes, como fica? Então o primeiro ano, né, ele tem, igual a todos os outros estudantes, ele tem 2 aulas de tecnologia, e aí a gente vai dar uma ênfase, se ele escolher exatas e naturais, então ele vai ter 4 aulas de tecnologia e robótica na segunda série do médio, mais 4 aulas na terceira série do médio, totalizando 8 aulas dentro dos itinerários. Em empreendedorismo, onde ele vai se preparar para a sua vida empreendedora, né, ele vai ter 2 aulas na segunda série e 2 na terceira série, totalizando 4. Tá bom? Agora, o empreendedorismo foi colocado justamente naquela demanda da disciplina estar conectada com a vida profissional do estudante. Então, o estudante quer empreender, então a gente colocou o empreendedorismo para ele. Tá? Biotecnologia também está muito conectada ao mercado de saúde, à vida, à saúde, ao mercado de trabalho. Então, colocamos 2 créditos, né, na segunda série e 2 na terceira. E química aplicada, continuando também uma ênfase em química, né, mas também voltada à vida adulta do estudante, como que ele vai usar a química na vida adulta. Então aqui a gente está falando de química industrial, a gente está falando de química no cotidiano, química nos alimentos, né, então é uma química aplicada à vida do estudante, também conectada à vida profissional do estudante. Então isso fecha
fecha o itinerário de exatas e naturais. Para quem escolheu linguagens e humanas, tá bom? A gente tem, em primeiro lugar, aqui na nossa linha, artes e mídias digitais. 2 aulas na segunda série e 2 na terceira série. Então, artes, para o estudante que escolheu linguagens e humanas, ele vai ter mais artes do que ele tinha antes. Ele vai totalizar, com as 2 aulas da FGB, 6 aulas ligadas diretamente a artes, com enfoque nas mídias digitais. Porque as mídias digitais hoje são um grande lugar de expressão dos nossos estudantes, né? Eles estão nas redes sociais, eles estão nas mídias digitais. Pode colocar um pouquinho... E obrigado, Marina. Então, o nosso estudante, ele tem que saber lidar com as mídias digitais. Ele tem que saber o perigo das fake news. Ele tem que saber o perigo de ficar se comparando o tempo todo. Então, as redes sociais, as mídias digitais, elas oferecem perigos, tristezas, e a gente tem que tornar o nosso estudante consciente disso. Mas, ao mesmo tempo, eles podem criar, eles podem empreender, eles podem inovar nas mídias digitais. Então, por isso, a arte ela é tão grande dentro do mundo digital que a gente criou esse itinerário, tá bom? Artes e mídias digitais, lembrando que o estudante, então, ao total, em vez de 4, ele vai ter 6 créditos de arte. Vamos continuar? Pode colocar aqui. Aí a gente tem... aula de liderança, 2 na segunda série e 2 na terceira. Oratória, a mesma coisa, 2 na segunda série, 2 na terceira. Então, são disciplinas muito ligadas à linguagem e humanas, mas focadas na vida profissional do estudante, que quer empreender, quer liderar, quer se comunicar, quer falar bem, né? Então, a gente tem esses itinerários de liderança e oratória. Na linha de se aprofundar em filosofia e sociologia, a gente tem o itinerário de filosofia e sociedade moderna, 2 créditos, 2 aulas na segunda série, também 2 na terceira série, e fechando com 2 aulas de geopolítica, tá? Onde o estudante vai conhecer a realidade brasileira, a atualidade brasileira. Pode colocar agora a minha imagem, mas obrigado. Então, fechando em geopolítica, tá? Onde o estudante vai poder se atualizar, entender o papel do nosso país no mundo, o comércio internacional, as relações de poder entre os países, as novas tendências que a gente tem, utilização de recursos naturais, globais, economia global, então assuntos muito ligados ao comércio, à indústria mundial, às grandes potências, os blocos como o Mercosul, enfim, o papel brasileiro no ambiente mundial, isso em geopolítica. E aí, gente, a gente fecha, então, isso eu queria muito falar com as professores, principalmente do ensino médio, tá? A gente fecha com 9 disciplinas novas para os itinerários. Tá? Então lembra que a gente tinha uma grade de 300 aproximadamente disciplinas, e a gente vai agora para 9, 4 para exatas e 5 para humanas e linguagens, 4 para exatas e naturais e 5 para linguagens. O que isso significa? Tá? Que a gente vai conseguir apoiar vocês, professores, nesses itinerários. Formação de professores ano que vem. Material digital aula-aula. Prova paulista nos componentes. Tá bom? São componentes que aqui na Seduc a gente está preparando para realmente você, professora, por exemplo, professora de sociologia, né, professor de sociologia que eu vou falar disso daqui a pouquinho, qual professor pega qual, mas você vai ter a preferência para pegar o curso de liderança. Aí você pensa assim, poxa, eu sou uma professora de sociologia. Liderança, eu tive isso, mas com qual profundidade? Eu não sei se eu estou preparado para liderança. Então a gente vai preparar você. Tá bom? A gente vai dar formação, a gente vai dar os slides aula-aula, a lição de casa para os estudantes, sugerida, e a prova paulista, para que você possa o tempo inteiro verificar
se os estudantes estão aprendendo ou não estão aprendendo. Então, é algo muito mais estruturado, conectado à vida do estudante. O estudante, quando ele vê, e você também, quando você, professora de sociologia, olhar o currículo de liderança, você vai visualizar, nossa, isso aqui vai ajudar o estudante a conseguir uma promoção, isso aqui vai ajudar o estudante a inspirar os colegas, né? Isso aqui vai ajudar o estudante a se organizar no curso de oratória, muito focado em como ele vai falar em público, tá bom? Então, a gente quer fazer itinerários muito focados e muito úteis e com muito apoio para vocês poderem dar excelentes aulas da aprendizagem, no reforço, tá? Na segunda e na terceira série. Então, essa é a mudança. Por que eletiva só na primeira série? Porque antes era 202, tá? Por que agora 200? Porque a gente entende a importância da orientação de estudos e a gente entende que, ao escolher o itinerário, o aluno ele já tem uma escolha, né? Que seria eletiva, uma escolha, mas o itinerário também é uma escolha. Então, ao optar no itinerário, a gente dá conta dessa escolha do estudante. E na APEI de 9 horas para o ensino médio, a gente eletiva continua igual, orientação de estudos com uma aula a mais, tá bom? Então, ele tem uma aula a mais, continua esporte, música e arte. Então, esse é o grande novidade, é o grande destaque, tá? Muito importante a arte, muito importante a música, muito importante o esporte para o estudante e autonomia para a escola escolher, tá bom? Então, componente esporte, música e arte, a escola com os professores, com os alunos, democraticamente, pode escolher, esse é o momento, né? E aí atribuir o professor, pode ser primeiro ano, por exemplo, arte, primeira série, segunda série, música, atribuindo o professor de arte nas duas situações, e esporte na terceira série, ou inverter. Tá? A gente quer dar uma excelente oportunidade de autonomia para as escolas dentro dessas áreas tão importantes. E aí, para terminar, a prática experimental, o laboratório, com a carga de 2,33, bem parecida, né, com a carga que a gente tinha uma carga maior na primeira série do médio, então a gente distribuiu essa carga melhor dentre os anos, tá bom? Com isso a gente fecha a matriz que o estudante vai ter tanto nos anos finais, quanto no ensino médio, na regular, na APEI de 7 horas e na APEI de 9 horas. Vamos agora conversar um pouquinho sobre arte, filosofia e sociologia. Tá? Eu queria mostrar isso para vocês, porque a gente conseguiu aumentar 60%. Pode só voltar aqui em um segundo, obrigado. Então a gente conseguiu aumentar em 60% a língua portuguesa no médio, 70% matemática no médio. Colocar recomposição, reforço para os nossos alunos voltarem ao nível adequado, tanto no fundamental quanto no médio. Então foram mudanças muito importantes. No vestibular, focado no vestibular, aumentamos geografia, aumentamos história, aumentamos física, colocamos química aplicada, né? Então são mudanças muito importantes. E mais aulas para esses professores. Tá? E a gente quis também, então por isso que eu coloquei um slide focado, esse próximo slide é focado nos professores de arte, filosofia e sociologia, porque a gente teve uma preocupação de ver como ficam as aulas desses professores, e aí esse slide agora vai mostrar um pouquinho. Então vamos lá. Professores de arte, tá? A gente verificou quantas aulas existem no fundamental, anos finais, e no médio. São 148.518 aulas, tá? Na FGB, de aulas de artes nos anos finais e no ensino médio. E agora a gente vai para 154.216 aulas, somando todas as escolas da rede por semana, aulas de artes, quando a gente inclui artes e mídias digitais e música e arte nas PEIs, tá bom? Considerando 50% das escolhas das PEIs de 9 horas para artes ou música. Tá? Então, quando a gente faz esses critérios, a gente vai para 154 mil aulas, que é um número superior ao de 2023. Então, a gente fica tranquilo com essa demanda, né, dessa preocupação aí dos professores de artes. Será que vai ter aula para mim? Será que não vai ter aula para mim? Então, estão sendo ampliadas quando a gente compara a FGB com esses itinerários que a gente criou agora para 24. A mesma exercício para filosofia e sociologia.
como os números são semelhantes em créditos, tanto em 23 quanto em 24, a gente somou, tá bom? Ficou mais fácil de ver. Então, filosofia e sociologia, em 23, se considerar só ensino médio, 85.628 aulas disponíveis. Tá? Para 24, com as aulas de filosofia da FGB e sociologia, mais filosofia e sociedade moderna, mais liderança, foi para 96 mil aulas, um aumento aí de pouco mais de 10% de aulas para os professores de filosofia e sociologia. Então, isso também nos deixa muito tranquilos, né, com essa grande oferta que a gente tem para todos os nossos professoras e professores. Vamos agora para o próximo slide, também muito importante, que é a atribuição para os itinerários. Tá bom? Então, agora estamos falando de todos os professores, aí eu vou comentar um pouquinho de cada disciplina. Tá? Então, educação financeira, a licenciatura prioritária para atribuição são para os professores de matemática. E a alternativa é física. Redação e leitura, língua portuguesa, tá? E não há uma alternativa, precisa ser de língua portuguesa. Aceleração para o vestibular, todas, tá bom? Isso para os itinerários formativos globais. Para a ciências da natureza e matemática, então a gente tem tecnologia e robótica prioritária para física e alternativa para matemática e química. Empreendedorismo prioritário matemática, a alternativa física e química. Biotecnologia, obviamente, biologia, a química como alternativa e química aplicada, prioritária química, alternativa biologia nas atribuições. Agora vamos para o de linguagens e humanas, tá? Então, artes e mídias digitais, arte, alternativas, língua inglesa, língua portuguesa, sociologia e filosofia, liderança, a prioritária sociologia, a alternativa educação física, filosofia, língua portuguesa, oratória, prioritária, língua portuguesa, alternativa, filosofia, arte e sociologia, geopolítica, prioritária, geografia, alternativa, história, filosofia e sociologia, e filosofia e sociedade moderna, prioritária, filosofia, alternativa, sociologia, história e geografia. Com isso, no cálculo que eu mostrei na tabela anterior, lembrando que era só os prioritários, tá? Com as alternativas, a gente tem muitas possibilidades aí para todos os professores, desde a química, biologia, filosofia, história, geografia, sociologia, né? Todos com muitas possibilidades aí de pegarem as disciplinas que mais lhe interessam, tá bom? Com isso, gente, é óbvio que quando você olha o que está no Diário Oficial de hoje, tem tudo detalhado, todas as informações, mas eu queria aqui concluir, né, as principais mudanças, tá? Então a gente trabalhou o ano inteiro por essas mudanças, chegamos agora nessa grade, 60% a mais de língua portuguesa, 70% a mais de matemática, recomposição dentro de orientação de estudos por nível, tá? Então essas são grandes mudanças, 300 disciplinas para 9 com apoio, então essas são as principais mudanças, tá bom? E aí, então, com isso, eu termino aqui a conversa que eu queria ter sobre a grade. Mas eu não queria, assim, me despedir agora. Eu queria comentar mais algumas coisas com vocês, tá? 17 de novembro, talvez eu faça uma live no final do ano. Talvez, não sei se eu vou fazer, né? Mas eu queria aqui... a gente teve um ano tão produtivo, com tanta coisa, que eu queria aqui dedicar alguns minutos aos destaques de 2023, tá? Para a gente relembrar o quanto a gente avançou esse ano, o quanto a nossa rede trabalhou de forma produtiva, incrível, eficaz, apaixonada, tá bom? E com provas, com números, com dados também que corroboram, né, esse engajamento, esse foco da nossa rede, esse carinho da nossa rede maravilhoso, essa admiração que eu tenho. Eu acho assim, é muito fácil para o secretário chegar aqui para vocês e falar assim, que rede maravilhosa, que admiração que eu tenho por vocês. Tá, mas quais os números, quais os resultados efetivos que mostram, né, essa admiração, que mostram esse carinho, essa gratidão por essa rede maravilhosa de São Paulo. Então, vamos aqui a alguns dados importantes. Pode passar o slide, por favor. Então, gente, frequência escolar. Tá? A gente conseguiu
ter um aumento importante da frequência escolar. Foi uma grande luta, um grande desafio, um grande foco dos professores, das professoras, das escolas. Tá? A gente lançou o aluno presente, a gente estava com 78% de frequência em média. Tá? A gente está fechando o ano agora com 83,5% de frequência. São centenas de milhares de alunos a mais na escola todo dia. 83 é um resultado adequado? Não. Óbvio que não. A gente quer subir para perto de 90. Mas houve um avanço, graças a essa rede. Os números estão mostrando. Tá bom? Então fica aqui a minha gratidão, tá? A minha admiração a toda essa rede que durante o ano inteiro de 2023 trabalhou por uma escola mais inclusiva, por uma escola mais atrativa, mais conectada ao estudante. E a gente conseguiu melhorar muito a frequência escolar. Ainda mais se a gente falar que a gente está no dia 17 de novembro, tá? Perto do final do ano, com estudantes cansados, com estudantes focados em Enem, vestibular, já pensando já nas férias e mantendo uma frequência tão alta. Tá bom? Então, realmente incrível. Próximo destaque da rede, Prova Paulista. Tá? Então, a Prova Paulista a gente colocou em abril, teve a primeira avaliação, tivemos, se eu não me engano, 84% de participação. Depois, na segunda avaliação, a gente foi para 87,5% de participação. E na última, agora em setembro, a gente teve 93% de participação na Prova Paulista, com aumento de resultado de aprendizagem. Tá? Então são números muito robustos. Gente, 83%. A AP, pelos números históricos, não alcançava 80% de aplicação. Tá? E era só língua portuguesa e matemática. Agora a gente colocou todos os componentes, deixou a prova mais complexa. Tá? E conseguimos ir subindo durante o ano 92,5% de participação, gente. É muito legal, é muita admiração, é muito trabalho de vocês, é muito foco na aprendizagem. Incrível, incrível esse resultado, tá bom? E eu vou emendar já para o próximo assunto, que é o Saresp e o Provão Paulista. Então, Saresp temos com uma participação altíssima, várias escolas batendo 100%. E o Provão Paulista, sucesso total, estudantes super animados, professores, uma conquista da nossa rede, uma conquista da gestão, tá? O Provão Paulista que vai acontecer. O próximo destaque, vamos a ele, o nosso material digital, né? Entregamos à rede, esse ano, quase 10 mil aulas, somando o segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Para o ano que vem, já estamos preparando, vocês vão receber, final de janeiro, né, Bianca? Bianca está aqui comigo, já mais de 2 mil aulas para o primeiro bimestre, então fica aqui o nosso compromisso, final de janeiro, talvez primeira semana de fevereiro, vão receber já inteiro o primeiro bimestre, com todas as aulas, incluindo os itinerários. No total, se eu não me engano, são 13 ou 14 mil aulas que a gente vai produzir ano que vem no material digital. Todas as escolas, todos os estudantes vão receber um material impresso, conectado ao material digital, tá? Fundi 1, Fundi 2, médio, todas as disciplinas, material impresso, tá? Da FGB. E o PNLD, então, um material, mas o destaque da rede é no uso, nos elogios, nas críticas, nas sugestões ao material digital. Então, foi um grande destaque. Vamos ao próximo. Eu queria destacar, gente, o encontro de supervisores pelo movimento que ele representa. Tá? Então, aumento de frequência, Prova Paulista, Saresp Prova Paulista, material digital e encontro de supervisores. O que foi o encontro de supervisores? Né? 1.600 supervisores, 100% dos supervisores com a gente. Tá? Um encontro super produtivo, super focado, de muita escuta, de muita interação, de muito trabalho, pensando no aluno, pensando na aprendizagem. Mas por que eu coloquei ele aqui, já que a conversa é com toda a rede? Tá? Porque a gente vai aumentar esses encontros ano que vem. Então, ano que vem a gente deve ter encontro de supervisores, encontro de PECs, diretores, COIs, esses grandes, vamos tentar 100%.
tá? E mais encontros com professoras, professores também nos polos e nas DS. Tá bom? Então, a gente se encontrar, a gente se conectar, a gente estar junto é muito importante. Então, ano que vem deve ser um ano onde a gente, inspirado nesse encontro incrível que a gente teve com os supervisores, tá? A gente vai ampliar isso para os outros profissionais da educação. Encontros grandes estaduais de supervisores, PECs, diretores e COIs, e encontros regionais para CGPs e professores é uma prioridade para a gente, tá bom? Próximo destaque, queria falar do Multiplica e também deixar aqui o convite. Então, a gente teve o Multiplica esse ano, realmente a gente não conseguiu um número tão expressivo de multiplicadores, mas um número enorme de professores interessados no Multiplica. Uma devolutiva para nós de muita satisfação, de muita alegria, de que o Multiplica ajuda demais por ser par com par, de ser algo muito focado, né, no dia a dia, no chão da escola, nas dúvidas, na gestão de sala de aula. Então, os professores que estão com a gente no Multiplica estão gostando muito. E agora a gente está lançando para o ano que vem Multiplica diretores e ampliando o Multiplica professores, tá bom? Então, a gente espera um número bem maior do Multiplica. É um destaque de 23 que a gente conseguiu lançar, mas é algo muito que a gente está muito esperançoso para o ano que vem. Próximo destaque são os 550 psicólogos, né, e os 1.000 vigilantes no projeto Conviva. Então, esse é um destaque importante que a gente conseguiu. Os psicólogos chegaram no final de agosto, os vigilantes atrasamos um pouco, chegaram em outubro, mas hoje estamos com eles completos. Estamos estudando a ampliação de psicólogos e vigilantes, é algo que a gente vai conversar com a rede, mas é algo que é uma conquista, é um destaque, né, que a gente consegue. A gente tem também o Placon, né, ele está sendo revolucionado, a gente está em teste com um novo aplicativo, ele é muito mais útil, integrado com a polícia, integrado com a saúde, tá? Então a gente está com quantas escolas, Beth? 60, mais ou menos. 60 escolas em teste, tá? A gente deve, os testes estão indo muito bem com esses aplicativos, a gente deve ampliar, então o Conviva vai crescer muito, tá? É algo muito importante, a saúde mental dos nossos estudantes, dos nossos profissionais da educação, professores, todo o time da escola, tá? Então a gente deve crescer muito. Então esse é um grande destaque, tá, que eu queria dar para o que a gente conseguiu em 23. E o próximo destaque são as plataformas educacionais, tá bom? Então a gente lançou o Aluno Presente em março, lançou a Prova Paulista em abril, mas não são plataformas educacionais, mas são tecnologia a serviço da escola. Depois a gente lançou a Redação em agosto, depois a gente lançou a Khan Academy em setembro, depois a gente lançou o Alura também em setembro, depois a gente lançou o Tarefa em setembro também. O que eu estou esquecendo? Lançamos agora o Matfic, lançamos o Prepara, tá? A grande maioria no segundo semestre. Então, foram grandes lançamentos à disposição dos professores e dos alunos. E qual a nossa análise? Tá? Isso eu queria realmente deixar aqui minha gratidão, gente. A nossa análise é de um resultado muito além do esperado. Tá? Então eu vou dividir alguns números com vocês. Por exemplo, redação. Tivemos quase 2,5 milhões de redações feitas pelos nossos estudantes. Gente, estamos falando do primeiro semestre. Tá? Do primeiro semestre, com poucos meses, com uma ferramenta nova, 2,5 milhões de redações. Tarefa SP, mais de 70 milhões de tarefas realizadas. Mais de 70 milhões de tarefas realizadas pelos nossos estudantes, atribuídas por vocês. Espetacular. Um resultado muito além do esperado. Khan Academy, mais de 11 milhões de lições no Khan Academy feitas. Um super número. O Prepara, né? Na plataforma para preparação para o vestibular também.
milhões de exercícios realizados, simulados, foram, se eu não me engano, mais de 8 milhões de exercícios, preparando os nossos alunos para o Enem e para os vestibulares que vão acontecer agora. Além dos simulados, foram mais de 400 mil simulados realizados, cada simulado com cerca de 80 questões simulados concluídos, tá bom? Depois a gente teve a plataforma Alura, para programação, também milhões de exercícios realizados, se eu não me engano, eu estava olhando ontem à noite o número, 4,5 milhões de exercícios de programação de computador dentro da plataforma Alura realizadas, também muito além do que a gente esperava. Semana a semana esses números melhorando, tá bom? Agora entrou principalmente para os alunos menores, Matifique em matemática, os números também são promissores, tá bom? Então a gente está muito animado com as plataformas educacionais, querendo dar os parabéns para todo mundo das DS. Trabalharam demais, os PECs, os supervisores se envolvendo, todo o time das DS, tá? Os coordenadores, as professoras, os professores, realmente foi algo muito, muito robusto, muito, muito forte. A internet a gente foi melhorando, os computadores a gente conseguiu melhorar a internet nas escolas durante o ano, a banda. Só para vocês terem uma ideia, a gente rapidamente consumiu 100 gigabits, tá? No estado. A gente agora ampliou, está com 200 gigabits, isso é muita internet. A gente está com muitas escolas já com 100 megas à disposição, nem todas estão usando 100 mega, que é uma quantidade boa por aluno, mas a internet foi subindo. Temos ainda melhorias importantes na internet, principalmente com suítes e roteadores, mas o crescimento durante o ano a gente conseguiu entregar, que foi um pedido grande de vocês, e que possibilitou esse uso enorme dos nossos computadores, da nossa internet, tão necessária para os nossos estudantes aprenderem mais, tá bom? Então, só volta o slide, por favor, aqui, né? Então, assim, é difícil, num slide só, gente, concatenar todos os destaques de 2023, tá? Tivemos muitos destaques regionais, trabalhos maravilhosos, tivemos alunos competindo em Olimpíadas nacionais, internacionais, professoras fazendo trabalhos de chorar de emoção, né? Assim, muito bonitos, em todos os campos, da arte, à robótica, aos centros, aos laboratórios, aos itinerários, ao teatro. Tivemos muitos destaques, muito difícil resumir no slide, mas eu coloquei aqui grandes destaques, né, que eu não queria deixar de comentar. Aumento de frequência, Prova Paulista com participação altíssima, Saresp Provão Paulista, um projeto muito robusto, material digital abraçado pela rede, os encontros que vão se intensificar em 2024, o Multiplica, que também vai se intensificar em 2024, os psicólogos e os vigilantes, que também a gente tem muito a melhorar, conseguimos avanços importantes e vamos melhorar em 2024, e as plataformas educacionais, que a adesão foi tão grande, tá bom? Então, trabalhamos muito, tá? Muito mesmo. Então, aqui agora eu posso concluir. Obrigado. Obrigado de verdade, tá? Por nos ajudar a atender as escolas melhor. Admiração por resultados que vocês trouxeram, não é uma admiração vazia, uma admiração assim, vazia, assim, olha, fica bem o secretário admirar. É uma admiração concreta, de resultado educacional, de mais aprendizagem, de aluno indo mais para a escola, aprendendo mais, com novidades. E obrigado por nos ajudar a construir essa grade que entra agora no ano que vem, muito assertiva, tá? Com mais matemática, mais língua portuguesa, com o que o estudante precisa, focada em vocês, preocupada com as professoras, com os professores, se vão ter as aulas, se vão ter o apoio, tá bom? Então, obrigado por essa parceria durante 2023. Tá bom, gente? Muito obrigado, ótima tarde a todos, ótima sexta-feira e ótimo final de semana. Um grande abraço.